Deus de graça, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, aleluias, nessa quarta-feira de oração. Nós estamos aqui, Senhor, em comunhão, Senhor, aleluias, para agradecer. Agradecer pelo dia de hoje, agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Muitas vezes, Senhor, aleluias, ficamos preocupados, ficamos, Senhor, aleluias, ansiosos por alguma situação, por alguma causa, Senhor. Mas o Senhor está no controle de toda a situação. O Senhor está no controle, o Senhor renova, Senhor, aleluias, a cada manhã, Senhor, a nossa fé, o nosso caminhar contigo, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, Senhor, que passeia no meio da sua igreja. Ó Espírito Santo de Deus, Senhor, que vem de encontro com a necessidade de cada irmão aqui, Senhor. Oh, Paizinho querido, Paizinho amado, Senhor. Há corações aflitos, há mães preocupadas, pais preocupados, filhos, Senhor. Mas o Senhor, aleluia, está no controle, Senhor. Nós precisamos simplesmente aguardar, confiar, Senhor. Ter um relacionamento contigo e saber que o Senhor está, Senhor, aleluia, no controle de cada situação. Oh, Paizinho querido, Paizinho amado, não deixa, Jesus. Não deixa nós desanimarmos, não deixa nós enfraquecermos. Não deixa, Jesus, nós olharmos com os nossos olhos naturais. Mas que nós tenhamos, Senhor, aleluia, mente espirituais, pensamento espirituais. Que nós tenhamos, Senhor, aleluia, a certeza que o Senhor está, Senhor, derramando bênçãos sem medida na nossa vida. Oh, Paizinho querido, Paizinho amado, Senhor. Nós queremos, Senhor, aleluia, estar intercedendo pelaquele irmão, Senhor, pelaquele filho seu, que está fraco, que está desanimado, que não tem força para caminhar na sua casa. Muitas vezes está no pecado, está na frieza espiritual. Nós queremos, Senhor, aleluia, interceder juntamente com a sua igreja, com os seus filhos que estão aqui prostrados, Senhor. Oh, Paizinho querido, Paizinho amado, Senhor. Toca, Jesus, toca na vida dele, traz de volta, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, aquela mãe que está com o coração aflito, com seus filhos, que muitas vezes, Senhor, aleluia, sabe, tem certeza, Senhor, que só o Senhor faz tudo aquilo, Senhor, aleluia, que pode ser mudado, transformado. Mas ele está longe, ele está, Senhor, aleluia, com o coração, Senhor, voltado para as coisas do mundo, Senhor. Traz de volta, Senhor, traz de volta o seu filho. Acenda, Senhor, aleluia, o desejo de estar na tua casa, de te conhecer, de te servir, Senhor. Oh, Paizinho querido, Paizinho amado, Senhor. Que ele não venha, Senhor, se encantar, Senhor, aleluia, com as coisas do mundo, Senhor. Mas que ele tenha o desejo de estar na sua casa, te servindo, te buscando, Senhor. Oh, Paizinho querido, Paizinho amado, Senhor. Abençoe também aquele que está no leito do hospital, precisando, Senhor, aleluia, de uma intervenção da sua parte, Senhor. Da cura, Senhor. Oh, Paizinho querido, Paizinho amado, entra ali, Senhor. O Senhor é o médico dos médicos, Senhor. O Senhor, aleluia, faz muito mais do que nós pedimos ou imaginando. Então entra com a cura, Senhor. Liberta, Senhor, liberta aquele que precisa de uma libertação. Oh, Senhor, tira do vício, tira das drogas, tira da prostituição, tira tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, Senhor. Ouve, Senhor. Nós sabemos que o Senhor inclina para ouvir as nossas petições. O Senhor inclina, Senhor, aleluia, para ouvir as orações dos seus filhos, Senhor. E nós estamos aqui prostrados, Senhor, de joelhos, Senhor. Mas nós queremos também, Senhor, agradecer. Agradecer porque o Senhor, aleluia, renova. O Senhor nos fortalece. O Senhor provê nas nossas vidas. O Senhor, aleluia, transborda de felicidade, Senhor. Os nossos filhos, a nossa família, Senhor. A nossa vida, o nosso dia a dia. Os nossos planos, os nossos sonhos, Senhor. E que nós sejamos gratos para saber que o Senhor faz, Senhor, no seu tempo. E que nós venhamos perseverar. Nós venhamos, Senhor, aleluia, acreditar, confiar. Não sair da posição, Senhor, que estamos, Senhor. Para poder, Senhor, ver que o Senhor está agindo em todas as situações. Em todos os momentos. Em todas as causas, Senhor, que nós depositamos no seu altar.
Ó, Paizinho querido, Paizinho amado, Senhor. Nós queremos, Senhor, aleluia, ser uma geração, Senhor, que venha falar, que venha pregar, que venha testemunhar, Senhor, que o Senhor faz, que o Senhor muda, que o Senhor transforma, que o Senhor sara, que o Senhor liberta, que o Senhor salva, que o Senhor cura, Senhor. Ó, Paizinho querido, Paizinho amado, Senhor. Como é bom, Senhor, nós estarmos aqui, Senhor, nessa casa de oração, Senhor. Como é bom, Senhor, aleluia, poder, Senhor, estar louvando, bendizendo o seu nome, Senhor. Ouvindo, Senhor, uma palavra de alto céu, Senhor. Que nós venhamos sair daqui diferente do que nós entramos. Que nós venhamos sair daqui, Senhor, confiando mais e mais em Ti. Que nós venhamos sair daqui, Senhor, sabendo que o Senhor vai fazer, Senhor. Não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, Senhor, mas é da maneira que o Senhor quer, no tempo que o Senhor, aleluia, estabelece, Senhor. Ó, Paizinho querido, Paizinho amado, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito nessa casa de oração. Obrigada, Senhor, aleluia, por nós podermos estar, Senhor, caminhando, olhando para Ti, Senhor. No, Senhor, refrigera, Senhor. Refrigera a nossa alma. Refrigera o nosso coração, o nosso pensamento, Senhor. Aleluias, para que possamos, Senhor, estar cada vez mais, Senhor, firmado na sua casa. Que nós possamos cada vez mais, Senhor, aleluia, ter o desejo de Te servir. Que nós sejamos servos obedientes, Senhor. Que nós sejamos, Senhor, aleluia, alegres, Senhor, em tudo que há de vir, Senhor, sobre a nossa casa, Senhor. Ó, Paizinho querido, Paizinho amado, Senhor. Abençoe, Senhor, aleluias, os pastores dessa igreja, as missionárias, os presbíteros, Senhor, os diáconos, a diaconisa, os jovens, adolescentes, as crianças, os visitantes, Senhor. Que nessa casa de oração haja cura, haja libertação, Senhor. Oh, glórias Te damos, Senhor. Glórias Te damos por mais um dia. Glórias Te damos por mais esse momento, Senhor. Oh, Paizinho querido, vem, Senhor, e nos enche. Nos faça um vaso, Senhor, sem rachadura. Nos faça um vaso, Senhor, aleluia, cheio da Sua graça, da Sua misericórdia, Senhor. Que ao abrir a nossa boca, Senhor, aleluias, nós possamos ser sal dessa terra. Que nós possamos, Senhor, aleluia, ser, Senhor, as pessoas que Te servem com alegria, com confiança, com prazer, com obediência, Senhor. Oh, Paizinho querido, Paizinho amado, Senhor. Que nós venhamos perseverar em todas as situações. Que nós venhamos confiar em todas as situações. Que nós venhamos, Senhor, aleluia, saber, Senhor, que o Senhor vai fazer. Que o Senhor vai mudar, que o Senhor vai buscar, que o Senhor vai transformar, o Senhor vai prover, Senhor, aleluia, na vida de cada um aqui, Senhor. Oh, glórias Te damos, Senhor. Glórias Te damos, Te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, Jesus. Glória seja dada ao Teu nome, Paizinho querido. Oh, Senhor amado, estamos aqui porque nós necessitamos da Tua presença, Pai. Nós precisamos de Ti, Paizinho querido. E por isso que estamos na Tua presença, Senhor. Para juntos engrandecermos e bendizermos o Teu nome, Pai. Eu Te peço, Senhor amado, nesta hora que o Senhor venha visitar cada um dos Teus filhos, Senhor, que estão aqui. O Senhor conhece a necessidade da Tua igreja. O Senhor conhece a necessidade dos Teus filhos, Senhor. Então visita, Senhor, neste momento cada um, Senhor. A necessidade de cada um. Venha ser conosco, Pai, nesta noite. Enchendo o nosso coração da Tua presença, Senhor. Enchendo o nosso coração de Ti, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus eu Te peço, Pai. Se entrou alguém nesta noite aqui enfermo, Senhor, que possa sair daqui curado. Se entrou alguém aqui caído, Senhor, que o Senhor possa levantar, Pai. Que possa sair daqui crendo que aqui existe um Deus poderoso, um Deus grande. Aleluias, um Deus que cuida, um Deus que zela por nós, Pai. Por isso que estamos aqui, Senhor, para Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito, está fazendo, Senhor, e ainda vai fazer nas nossas vidas, Paizinho querido. Alcança, Senhor amado, todos que estão aqui, Senhor, que vieram aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz.
Então fala com a tua igreja, Senhor, através da palavra, porque já te ouvimos, Senhor, através dos louvores, das primeiras orações feitas aqui neste lugar, nesta noite. E agora, Senhor, queremos te ouvir, Senhor. Então vem falar, fala com a tua igreja, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vai tirando toda a dispersão, vai tirando, Senhor amado, tudo aquilo que não pertence ao Senhor no meio do teu povo. Abre, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos te ouvir, Senhor, e te sentir nesta noite, Pai. Que venhamos sair daqui, Pai, cheio da tua presença, Senhor. E cada dia mais, Senhor, nós venhamos querer te adorar, te servir, Senhor. Aleluia. Nos ensina, Senhor, a cada dia te adorar, a te bendizer. Coloca a palavra de ti na nossa boca, Senhor, para que possamos ser instrumentos, Senhor, aonde quer que nós estejamos, Pai. Nós venhamos falar das boas novas do Senhor, nós venhamos falar do teu evangelho, dos teus milagres, Senhor, e aleluias, e venhamos fazer a diferença, Senhor, aonde quer que nós colocamos as nossas mãos, Senhor, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Vem com o teu poder, Senhor, usar nesta noite o preleitor desta noite, Senhor, que vai trazer a palavra, Senhor, que ele seja usado como instrumento nas tuas mãos, para trazer a palavra nos nossos corações, a palavra de fortalecimento, de renovo, de restauração, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Derrama neste lugar, Senhor, a tua unção, a unção do Espírito Santo, Senhor, a cada vida nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Para que possamos, ó Deus, sairmos daqui fortalecidos por esse Deus tão poderoso, tão grande, Senhor, que tem sido conosco, Pai. Abençoa, Senhor amado, cada família, Pai, que congrega nessa casa de oração. Ó, Senhor amado, todo o corpo eclesiástico da tua igreja, Senhor, toma nas tuas mãos, abençoa, fortalece, renova, Senhor, restaura, Senhor, em nome de Jesus. Ó, Paizinho querido, o Senhor conhece, Pai, a nossa necessidade, aquilo que precisamos, ó Pai. Então vem suprindo, Deus, a necessidade da tua igreja, a necessidade do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, abre porta de emprego. Abençoa, Senhor amado, aqueles que estão, Pai querido, passando por problemas, Senhor amado, financeiro. Aqueles que estão passando por problema espiritual, Senhor, que só o Senhor sabe, só o Senhor conhece, Pai. Então visita nesta noite, Pai. Não permita, Senhor, que o teu povo venha sair aqui nesta noite da mesma forma que entraram, mas que venhamos sair daqui transformados, Senhor, fortalecidos pelo teu poder, pela tua graça, Senhor, e pelo teu poder santo e poderoso, Senhor, em nome de Jesus. Nos fortalece, nos renova, Senhor, porque tudo que precisamos é de ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Levanta glorificando o nome do Senhor e agradecendo a presença dEle, porque Ele está neste lugar, aleluia. Santo é o nome do Senhor, bendito Deus que reina e está entre nós, aleluia. Agora, com os nossos corações preparados e prontos, nós vamos receber a palavra do Senhor. Eu quero convidar a missionária Jaqueline, que vai nos trazer a palavra do Senhor, aleluia. Não se disperse, não se desligue dessa presença, porque o Deus que está aqui quer falar mais aos nossos corações. Estenda as suas mãos, vamos orar pela serva do Senhor. Senhor, tu estás neste lugar. O teu trono é revestido de glória, santidade e poder. Nós somos sujeitos ao seu querer e à sua vontade. Aqui está a tua filha que o Senhor tem usado, Pai, como instrumento nas tuas mãos, aquela que o Senhor já deu a palavra desta noite, Pai. O Senhor tem liberdade para trabalhar no nosso meio, prepara os nossos corações, a nossa mente, que tudo esteja cativo ao teu querer e à sua vontade. Visita o seu esposo, suas filhas, o seu filho, a sua casa, Pai. Que o Senhor proteja de todos os dardos inflamados do maligno, Pai. E que a medida que ela entregar para a tua igreja, Pai, seja a medida transbordante que ela leve para a sua casa e para o seu ministério. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Graça e paz, igreja. Graça e paz. Amém. Motivo de muita alegria poder estar aqui com vocês hoje. Quem não me conhece, eu sou a Jaque, eu sou da CCV7.
Sou de uma extensão de um outro cômodo da casa, né? Fico ali. Ali eu sou líder de adolescentes, né? Mas também amo ministrar a palavra do Senhor. E vez ou outra ele me leva em algum outro cômodo, em alguma outra direção, para poder compartilhar as boas novas do reino. Amém? Eu não vou me demorar muito. Vai abrindo sua Bíblia aí no livro de Atos 9. Eu trago um abraço do pastor Jean para essa casa. Vim debaixo da sua bênção, debaixo da sua liberação. Amém? E aí, vamos, sem delongas, né? Vamos para a palavra. Atos 9. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Amém. Na minha Bíblia diz assim: a conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando-o pela mão o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por que um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver, e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Amém? É um texto conhecido, né? Nós vemos aqui um dos maiores homens de Deus, um dos maiores exemplos na Bíblia. Só que essa parte da história da qual nós lemos, ela se refere a Saulo. E Saulo, o pastor Hernandes Dias vai dizer que ele beirou a ser um serial killer. Tamanha era a maldade deste homem contra os cristãos. Então, este homem aqui, de qual nós lemos, ele nesta passagem se refere a um perseguidor.
é um perseguidor da igreja. Ele era judeu, porém ele também tinha cidadania romana. Ele era um estudioso, letrado, entendido. Ele tinha conhecimento. Porém, Saulo, ele era religioso. Saulo de Tarso era conhecido porque quando ele chegava aonde tinha cristão, tinha que sair. E nesse capítulo que você leu comigo, ele estava indo ao encontro de alguns cristãos. E aí você pode pensar, o que ele estava indo fazer? Você leu comigo. Ele estava indo com a intenção de prender, de ferir. Era isso que ele queria. Porque dentro da cabeça dele já estava tudo definido, estava tudo certo. Na cabeça dele ele conhecia a verdade, e a verdade era uma só. Não tinha meio termo. Aquela era a verdade. Ele estudava o Torá, que era a Bíblia. Ele conhecia. Ele era discípulo de Gamaliel, que era um dos maiores estudiosos da época. Esse homem sabia do que falava. Só que me parece que Deus tem algo em particular com aqueles que acham que são alguma coisa. Me parece que Deus, ele estava olhando para Saulo e ele marca um encontro com esse homem. Um encontro poderoso, que foi esse encontro que você acabou de ler comigo. Não foi um encontro qualquer, foi um encontro poderoso, um encontro verdadeiro com a presença de Deus. Sabe, Saulo já começa a nos ensinar algumas coisas aqui nesse início, nesse pequeno início de texto. Ele começa a nos mostrar que conhecimento sem revelação não salva. Só conhecer a Cristo não basta, não adianta. Ele começa a nos mostrar que religiosidade não substitui relacionamento. Não importa quão religioso nós somos, não importa se eu estou de domingo a domingo na igreja, se não tem relacionamento, não adianta. Ele começa a nos mostrar que ninguém está longe demais que não possa ser alcançado pela graça de Jesus. Ninguém. Ele começa a mostrar para nós que um verdadeiro encontro com Jesus tem o poder de mudar tudo, tudo, tudo. Esse homem, ele estava indo pelo caminho. E sabe, irmãos, é muito gostoso quando você lê o começo de alguém. Porque esse foi o começo de Saulo, mas não foi o fim dele. Um historiador chamado Bruce, um grande teólogo, ele vai dizer que se nós pegássemos só as cartas paulíneas, nós teríamos pleno conhecimento de quem é Jesus. E esse homem não foi um dos 12 discípulos, mas ele teve um verdadeiro encontro com Jesus. Por isso, o Senhor nos trouxe hoje aqui para nos dizer, e para que possamos refletir sobre esse encontro. Sabe, esse encontro é um encontro que interrompe. Você leu comigo aí, você viu que Saulo, ele estava indo numa direção e subitamente vem uma luz sobre ele. Não foi isso que nós lemos? Subitamente essa luz vem sobre ele. Subitamente. E esse encontro interrompe os planos de Saulo. Saulo tinha em mente, ele tinha um caminho em mente, ele estava indo para um lugar, ele tinha cartas em sua mão, ele tinha poder em sua mão, só que Jesus interrompe os planos de Saulo. Um verdadeiro encontro com Jesus vai interromper os nossos planos. Preste atenção nisso. Talvez você chegou aqui hoje pensando assim: meu Deus, essa porta se fechou justo agora. Meu Deus, esse relacionamento acabou agora. Meu Deus, eu perdi essa amizade agora. Senhor, mas eu já tinha tudo planejado, eu já tinha tudo na minha mente. Senhor, eu já tinha tudo certo. Senhor, já estava tudo definido. Senhor, eu já tinha planos, eu já tinha tudo escrito. E o Senhor te encontra hoje para te dizer: eu interrompi os seus planos. Fui eu.
Por que é que você está chorando se você ainda nem sabe o fim? Saulo teve os seus planos interrompidos. A luz cega Saulo. E naquele momento todos os planos dele caem por terra. Tudo que ele tinha pensado que ia fazer, ele tem que mudar. Ele muda. Porque na mesma hora a Bíblia vai dizer que essa luz vem sobre ele e ele cai. Ele cai. E aí vem o segundo ponto. Um verdadeiro encontro sempre vai nos derrubar. Dá licença, viu, gente? Ele vai nos derrubar. Meu Deus, Jaque, o que é isso? Um verdadeiro encontro com Deus vai te derrubar, irmãos. Ele vai me derrubar. Paulo precisava ser derrubado daquele cavalo para entender que não era mais ele que estava no controle. Não era mais a autossuficiência dele. Não era mais o orgulho dele. Então, o Senhor, Ele precisa muitas vezes nos derrubar. Nossa, já que pesado, sim, Ele precisa. Ele precisa nos derrubar. Muitas vezes nos derrubar do nosso orgulho, do nosso eu. Porque Deus não divide o controle com ninguém. O Senhor me trouxe hoje aqui para te dizer, ou você controla ou eu. Nós dois não vai dar certo. Nós dois não vai funcionar. Ou o controle está na minha mão ou está na tua. Você escolhe. Diga aí o que é que você quer. Foi isso que Jesus fez com Saulo naquele momento. Saulo naquele momento estava rendido no chão. Ele estava cego. Ele foi rendido, ele caiu. E com ele caiu o seu orgulho. Caiu a sua soberba. Caiu tudo ali, irmãos. Não tinha mais nada. E ele precisava. E muitas vezes nós precisamos também. Sabe, nós precisamos parar e diminuir um pouco essa frase que nós sabemos dizer também, tão bem. Sabe qual é? Eu sei. A gente é especialista em falar isso, já reparou? Eu sei, eu já sei. Oi, irmãos, é chato falar com quem sabe tudo. É muito chato você conversar com gente que acha que sabe tudo. Você não consegue conversar com essa pessoa 2 minutos. Já teve alguém assim que você foi conversar e a pessoa, você vai conversar com a pessoa, você fala, rapaz, tem um negócio tão legal em tal lugar e não sei o quê. A pessoa nem espera você terminar de falar, ela já fala, eu sei. Sabe o quê? Eu nem terminei de falar. Irmãos, nós precisamos nos livrar dessa autossuficiência. Chegou um tempo de parar de dizer eu sei. Agora é tempo de dizer, Senhor, me ensina. Senhor, me ensina. Eu aprendi algumas coisas, Senhor, mas me ensina outra vez. Eu quero aprender de novo. Eu preciso ouvir a tua voz, Senhor. Senhor, eu não sou autossuficiente. Eu dependo de ti, eu dependo da tua graça. Chega de eu sei, chega de eu sei. Quem acha que sabe tudo, para de crescer, sabia? Se você acha que você sabe tudo, você não cresce mais. Nós precisamos diminuir. Senhor, eu não sei. Não, eu não sei, mas eu quero aprender. Sabe, eu tenho uma frase muito repetitiva, e eu repito ela 1000 vezes para os adolescentes. Quem não senta para aprender, não é apto para ensinar. Não importa quanto a gente acha que já sabe. Nós precisamos aprender mais. Nós precisamos diminuir. E Saulo naquele momento tem um encontro, e esse encontro derruba ele. Derruba o orgulho dele. Derruba aquilo que ele achava que sabia, ele deixa de saber. Aquilo que ele considerava lucro, ele passa a considerar perda, porque ele entendeu. Ele teve um verdadeiro encontro. O verdadeiro encontro, ele revela. A queda, ela vai criar um ambiente de revelação. Ele vai dizer, quem és tu, Senhor? E Jesus vai dizer, eu sou Jesus, a quem tu persegue.
Então primeiro, veja bem, primeiro ele cai, depois ele se rende e depois Jesus se revela. Você entendeu o que ele está falando para você? Primeiro a gente cai, depois a gente se rende e depois Jesus se revela. Aí ele vai se revelar para nós. Revelação não vem para quem está de pé, irmão, em si mesmo. Revelação vem para quem está caído, para quem está no chão, para quem se rende. Revelação não vem para quem acha que sabe tudo e está ali, ó, de pé, nas suas vontades, nas suas convicções. Não, não, não. Irmão, será que tem alguma área da nossa vida que nós ainda estamos de pé? Nós permanecemos de pé. Aonde eu confio mais em mim do que no Senhor? Será que tem alguma área que eu ainda insisto em ficar de pé? Será que não é aquele boleto que está para vencer? E você insiste em ficar de pé. E você ainda diz assim, ó, eu que não vá trabalhar não, para ver se eu pago esse boleto. Está de pé. Você está de pé. Será que eu ainda estou de pé? Será que eu ainda estou dizendo para Deus, resistindo a mudar em alguma área da minha vida? Sabe, Jaque, isso aí é meu temperamento. É que eu sou sanguínea. Irmão, me perdoa com todo o respeito que eu lhe tenho. Isso aí é falta de conversão. Todo temperamento se submete à soberania de Jesus. Não existe temperamento que não se submeta a Ele. Não existe. Você vai falar para mim que Paulo era um homem fácil? E ele estava onde? Rendido, no chão. Não teve temperamento, não teve desculpa, teve só rendição. E por que muitos de nós ainda continuamos lutando e permanecemos de pé, dizendo, não, isso aí é meu temperamento. Que isso? Não é temperamento, irmãos. Isso é falta de submissão. Isso é falta de rendição. Quais são as áreas que eu ainda me mantenho de pé e não aceito a correção de Cristo Jesus? Quais são as áreas que eu insisto em dizer que estou certa, mesmo estando errada ou errado? Sabe, existem algumas evidências que ficam claras em nós quando nós temos um verdadeiro encontro com a presença. Existem algumas características, algumas evidências que são latentes, elas gritam em nós. A primeira delas é o quebrantamento, a humildade e o temor. Isso é uma característica de alguém que teve um verdadeiro encontro com Deus. Quem teve um verdadeiro encontro com Deus se submete à sua vontade soberana, se rende, não fica lutando, não fica recalcitando, fala, não, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. Só que o último deles é um dos mais importantes, o temor. O Senhor vem falando muito comigo a respeito do temor. Me parece que a nossa geração é uma geração que esqueceu do temor. Infelizmente, irmãos. Sabe por quê? Porque hoje, graças a Deus, nós temos a graça. E é maravilhoso termos a graça, sim ou não? Maravilhoso. Hoje, quando Jesus olha para mim, Ele não vê, só a Jaque pecadora. Não, Ele vê o sangue do Filho dEle em mim. E isso me permite dar lugar ao Santo dos Santos. Isso é maravilhoso. Só que a graça, ela não pode ser barata. A graça não pode ser uma desculpa para pecarmos. Eu não posso baratear a graça dessa forma. Porque a graça foi muito cara. Ela custou o sangue do nosso Jesus na cruz. Sabe, antigamente, no Antigo Testamento, existia toda uma consagração. Toda uma consagração para adentrar ao Santo dos Santos. E hoje, qual que é a preparação e a consagração que nós temos feito para adentrar? Porque hoje
É verdade, nós não temos que lavar as nossas vestes, separar, ficar sem a relação sexual. É verdade, amém, glórias a Deus por isso. Mas e o seu coração, será que não tem que limpar? Será que eu não tenho que limpar o meu coração? Será que eu não tenho que orar? Será que eu não tenho que jejuar? Será que eu não tenho que me separar com o meu amado? Será que eu não tenho que gastar tempo de relacionamento com Ele? Nós precisamos de temor. Temor. Nós precisamos voltar a temer. Temer de verdade. Eu fui para o horto com os adolescentes, nós fomos, né? Eu mais os outros líderes. Nós fomos para o horto fazer um piquenique lá. E na hora de falar com os adolescentes, eu disse: meninos, seguinte, agora eu quero o celular de todos vocês. Quero todos, na minha mão. Que isso, Jaque? Quero todos os celulares, na minha mão. E quero a senha, na minha mão. Nós vamos ler as 3 primeiras conversas de todos os adolescentes, na minha mão. Jaque, o que é isso, pelo amor de Deus? Jaque, não, Jaque. Ô, Jaque, na minha mão. Bem séria, né? Achar que eu estava falando sério mesmo. Dá. Foi me dando. Peguei um monte de celular, falei, pronto, agora vou escolher um, vai desbloquear e a gente vai ler as 3 primeiras conversas, amém? Não, Jaque, até os próprios líderes, teve um que falou para mim, Jaque, isso é perigoso, melhor não. Falei, dá que eu vou ler as 3 primeiras conversas. E aí, obviamente, que eu disse para eles, lógico que eu não vou fazer isso. Eu não vou abrir e ler. Mas sabe o que mais me impressiona? É vocês terem medo do líder ler a conversa, sabendo que Deus já leu todas. O que nós temos para esconder? Eu disse para eles, aonde está o temor? Sabe, irmãos, que nós possamos temer mais a Deus do que a homens. Que nós possamos ter mais temor do que Ele pensa sobre mim e do que eu estou falando, do que homens. Sabe, às vezes nós deixamos de fazer coisas porque pensamos no que o outro vai falar sobre nós. Mas e o que Deus está pensando? Isso deveria bastar, isso deveria importar. Esse temor, ele precisa voltar para as nossas vidas. Nós precisamos voltar a ter um temor, e a minha oração é para que hoje Deus derrame um temor santo sobre nós, um temor santo. Nós precisamos voltar a temer, porque o que nos impede de pecar é o temor. O que nos impede de fazer as coisas que nós não devemos fazer é o temor. Irmãos, como é que pode? Com a mesma boca que nós adoramos e dizemos santo, 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 saímos da porta da igreja, nem esperamos virar e estamos comentando do outro irmão. Aonde está o nosso temor? O nosso temor não tem que ser sobre homens. O nosso temor precisa ser sobre o que é que Ele tem pensado sobre as minhas atitudes. O que é que o Senhor tem pensado sobre aquilo que sai da minha boca? O que é que o Senhor tem pensado sobre o que eu mando no celular? Sobre o que eu falo? Será que o Senhor tem se agradado? Sabe, todas as vezes que o Senhor apareceu para alguém na Bíblia, você vai ver que a primeira coisa que chega na pessoa é o temor. Isaías 6:5. Quando ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, a primeira coisa que Isaías diz é: ai de mim! Isso é temor. Quando Pedro se depara com Jesus na praia, ele vai pescar, a rede vem cheia.
Ele olha para aquela rede, olha para Jesus, ele o reconhece, ele diz: afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Isso é temor. Isso é temor. Nós precisamos voltar a temer. Nós precisamos voltar a olhar para o Senhor como Ele é: santo, 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 santo. O temor precisa voltar sobre nós. Sabe o que mais nós precisamos? Tem um exercício muito fácil, agora eu não vou me lembrar. Eu vi um pregador dizendo: nós precisamos voltar a ter o temor, e para eu ter o temor, eu preciso ter a consciência de que Deus está comigo o tempo inteiro. Porque se me falta essa consciência, é aonde eu cometo os meus erros. Então ele deu um exercício, ele disse: olha, durante o dia, você vai colocar no seu celular um cronômetro. E você vai colocar lá de 1 em 1 hora. De 1 em 1 hora você vai fazer um exercício, você vai parar 5 segundos, aonde você estiver, e você vai dizer para si: o Senhor está aqui comigo. Eu sou consciente da sua presença, eu sou convicto da sua presença. Eu tenho convicção de que a presença dele é real. Porque nesse dia, ao longo do dia, quando você faz isso diversas vezes, a sua consciência, isso é um exercício da sua consciência. A sua consciência vai dizer para você: Ele está aqui, Ele é real. No final do dia, você vai, sem perceber, você vai fazer. Sem perceber, você faz, você repete. Porque você cria uma convicção real daquela presença. Então, a primeira característica é essa: quebrantamento, humildade e temor. A segunda característica é uma vida de oração. Saulo, depois que ele tem um encontro com a presença, e quando Ananias vai até ele na casa de Judas, quando eles chegam até Saulo, o que Saulo está fazendo? Saulo está orando. A oração é uma das evidências mais fortes de alguém que teve um encontro com Cristo. Por isso eu te pergunto, como é que está a nossa vida de oração? Porque se eu não oro, eu não tenho relacionamento com Cristo. Eu preciso orar, porque é na oração que eu encontro intimidade. É na oração que Deus revela os segredos do coração dele. É na oração que ele alinha o meu coração ao dele. É na oração. Então, a segunda é uma vida de oração. A terceira, obediência imediata. Gente, vamos parar com essa loucura. Obediência tardia é desobediência. Para com essa loucura. Ah, eu obedeci, mas você obedeceu quando? Depois de 3 dias, desobedeceu. Ah, mas eu obedeci depois. É desobediência. Saulo obedeceu na hora. Na hora que ele cai, Jesus fala para ele: ó, agora você vai levantar e você vai ser guiado até a casa de Judas. Você não vai ver Saulo falando assim: não, eu não vou porque eu estou cego, vai que alguém me mata. Não, eu não vou. Não tem luta, tem obediência imediata. Ele se rende na hora, ele fala: eu vou, vamos lá. Onde que é para eu ficar? Que casa que é para eu ir? Eu vou, vamos lá, Jesus, estou indo. Ele obedece e já começa a pregar. Você leu comigo. Assim que Ananias vai lá e abre a visão dele, Saulo começa a declarar a grandeza de Jesus. A maior característica de alguém que teve um verdadeiro encontro com Cristo é obediência imediata. Coragem para testemunhar. Quem encontrou Jesus, irmão, presta atenção nisso. Quem teve um verdadeiro encontro com Jesus não se esconde. Se você está se escondendo, tem alguma coisa errada. Você está se escondendo lá no seu trabalho, você está se escondendo lá na faculdade, está errado, irmão. Quem tem um verdadeiro encontro com Jesus quer contar para todo mundo. Lembra da samaritana? Ela foi pegar a
água, mas a hora que ela encontrou Jesus, a água já nem importava mais. Ela já sai gritando. Quem tem um verdadeiro encontro com Jesus não diz para Jesus o tempo que vai começar a pregar. Não, Jesus, primeiro eu vou aprender. Não, Jesus, primeiro, então manda alguém. Então manda alguém. Você é o quê? A florzinha de Jesus? Com Saulo não foi assim. Comigo não foi assim. Com os outros não foi assim. Por que com você tem que ser assim? Que loucura é essa? A maior evidência de um encontro com Cristo é: eu quero falar desse Jesus. Jaque, mas eu sou meio gago. Vai gaguejando mesmo. Jaque, mas eu falo tudo atrapalhado. Fala atrapalhado mesmo, que no caminho o Espírito Santo te ensina. Ninguém nasce sabendo, ninguém sobe sabendo. Só que precisa se ter uma atitude. Uma atitude, vai. Vai com medo mesmo, irmão, mas vai. Agora, o que Saulo odiava, vira a ser um motivo de amor dele. O que Saulo mais odiava, quem Saulo mais perseguia, vira o maior motivo de amor desse homem. Só Deus transforma alguém nesse nível. Você precisa entender isso. Não é na força do seu braço que a gente vai conseguir mudar as pessoas. Não é na força do nosso braço que as pessoas mudam, irmão. É no poder do Espírito Santo. É só Ele que faz isso. Paulo recebe uma nova identidade, um novo propósito. Ele não chama mais Saulo. E é uma curiosidade, porque Saulo vem de Saul. Saul, rei Saul mesmo. Saulo vem de Saul. E o original dessa palavra significa pedido. Ele foi pedido por Deus. Saulo foi pedido. Agora, ele já não chama mais Saulo. Agora ele chama Paulo. E Paulo, o significado da palavra Paulo é pequeno. Pequeno, pequenininho, humilde. O homem que era cheio de autoridade. A autoridade permaneceu, né? Mas não era mais uma autoridade arrogante, né? Já não era mais um conhecimento arrogante. Já não era mais o controle do braço dele. Agora ele ia se Jesus mandava. Senão ele não ia. Ele entendeu, ele teve um verdadeiro encontro. E esse encontro mudou tudo. Esse encontro não mudou só o nome dele. Ele mudou toda a direção desse homem. E esse mesmo homem é o homem que a gente lê todos os dias. Todas as cartas paulíneas. Com tanto amor. E aqui eu quero encerrar. Posso colocar de pé? Posso? Fique de pé. Feche seus olhos por um minuto. Só por um minuto. Sabe, que nesse dia a gente possa refletir e pensar um pouco. Eu já fui interrompido por Deus? Ou só sigo sendo um religioso de uma forma confortável? Eu já fui quebrado pela presença de Deus? Ou sigo no controle da minha vida? Eu conheço mesmo Jesus? Eu tive uma verdadeira revelação de quem Ele é na minha vida? Existe temor na minha vida? Eu temo a esse Deus? Eu tenho esse temor, eu sei quem Ele é. Eu conheço Ele. Sabe, aquele Paulo forte, seguro de si, cheio de certezas, profundamente religioso, depois de um encontro com Jesus, ele sai quebrado, temendo e rendido. Sabe, irmãos, Deus não está procurando pessoas fortes, Ele está procurando pessoas rendidas nessa noite. Pessoas que se rendem e dizem: Senhor, eu não quero mais ter o controle. Não, Senhor, toma o controle para o Senhor. Mas não é aquele controle de mentirinha que você coloca na mão dele e daqui a pouco você pega de novo. É entregar de verdade. Sabe, talvez você não perseguiu a igreja como Paulo, como Saulo, né?
Mas talvez você está vivendo sem uma revelação de quem Jesus é de verdade. Talvez você tenha sustentado o seu próprio entendimento, mantendo o controle da sua vida, e isso te impede de viver o propósito de Deus. Deus não quer que você viva assim. Deus tem algo, Deus tem um propósito. Hoje Jesus, Ele está passando no seu caminho, assim como Ele passou no caminho de Saulo. Hoje Jesus, Ele está passando no nosso caminho e Ele está dizendo: e aí? Se eu te derrubar, tá tudo bem? Você se rende? Para de lutar contra os agrilhões. Para de lutar. Senhor, aqui está a tua noiva, Senhor. A tua igreja amada, Senhor. A tua igreja a qual o Senhor chamou, a qual o Senhor escolheu. Senhor, eu peço que o Senhor continue ministrando ao nosso coração em cima dessa mensagem. Senhor, eu peço que o Senhor continue falando e que essa palavra, Senhor, venha dar frutos, que essa palavra venha fortificar as nossas vidas, que essa palavra venha florescer, que essa palavra venha nos renovar. Senhor, eu peço para que essa palavra, Senhor, não fique, Senhor, só nos nossos ouvidos, mas, Senhor, que essa palavra encontre lugar no nosso coração. Senhor, que o Senhor possa transformar as nossas vidas, assim como o Senhor fez com Saulo. Senhor, que o Senhor possa impactar, Senhor, e que seja, Senhor, uma mudança, Senhor, tão verdadeira, Senhor, que a gente saia, Senhor, cheio do Teu Espírito, Senhor, espalhando, Senhor, o Teu nome, Senhor, aqueles que têm fome e sede de Te ouvir. Oh, doce Espírito, toma o controle das nossas vidas. Senhor, se tiver alguma área das nossas vidas que ainda estamos relutando, que ainda estamos querendo ficar de pé, ei, Senhor, nos derruba, Senhor. Nós queremos, Senhor, estar rendidos a Ti, rendidos à Tua presença, rendidos à Tua soberania, Senhor. Senhor, devolve o temor aos nossos corações, nos ajuda a temer novamente, nos dá a convicção real da Tua presença, Senhor. Senhor, assim eu oro e Te agradeço, Senhor, por tudo, ó Deus. Te agradeço por essa palavra. No nome santo de Jesus eu Te louvo. Amém. E a igreja aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos? Boa noite a todos, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Muito bom nós podemos estar na casa do Pai nesta noite, né? Essa quarta-feira está com cara de segunda, sim ou não? Porque ontem foi feriado, muita gente emendou, né? Só que hoje era segunda. Eu pensei que era segunda, aí quando eu falei, tem que ir para o culto, né? Segunda hoje? Ah não, hoje é quarta. Jaco, obrigado, Jaco. Deus abençoe. Marcelo, Deus abençoe o casal que está junto, não é isso? Deus abençoe. Palavra tremenda aí para os nossos corações. Você deu uma ideia boa, na reunião de obreiro eu vou pegar o celular do pessoal. Né? Ideia boa, né, Sandro? Vamos pedir o celular do pessoal para nós ver as últimas 3 mensagens. Aí o pessoal vai vir tudo atento, hein? Vai mandar umas mensagens. Deus abençoe. Vamos orar pelo livro? Esse caderno fica na porta da igreja lá, irmão. Se você tem algum pedido, seja ele qual for, coloca nesse caderno de oração. Todas as reuniões nós levantamos um clamor, tá bom? Em favor dessas vidas que aqui estão. Estenda as mãos para cá, porque a sua oração é importante nessa hora, tá bom? Estenda as mãos e ora comigo. Soberano e eterno Pai, é no nome santo de Jesus, ó Pai, que nós colocamos, Senhor, a cada um desses nomes, Senhor, que está aqui neste caderno de oração, ó Pai. Aqui há pessoas que precisam de um milagre imediato. Aqui há pessoas, ó Pai, que precisam de uma cura, de uma transformação, de uma libertação. Pessoas, ó Pai, que precisam que o Senhor, ó Pai, imediatamente, ó Pai, entre com providência, Senhor. Por isso, ó Pai, nesta noite, como ministro, ó Pai, juntamente com a Tua igreja, eu clamo e peço, ó Pai, que o Senhor venha visitar a cada um desses nomes aqui.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Sábado agora nós temos um encontro de casais. Nós temos um encontro de casais lá na igreja de Tremembé. Não tem mais vaga, acabou, né? Tem uma vaga ainda? Se tiver algum casal aí que não passou no encontro de casais ainda e quer um encontro top 10, top 10, eu garanto, tá bom? Eu garanto que é top 10. Se você não passou ainda e quer, procura o Sandro e a Vivi aqui no final aqui, que ele já escreve vocês direto lá. Tudo bem? Todos aqui já passaram no encontro? Maioria, né? Maioria, mas tem casal aí que não passou ainda. Tem casal que não passou. É que só pode ir o casal, irmão. Tem uns irmãos que querem ir sozinhos. Não pode, só o casal. É de casais. Quem está nos visitando aqui pela primeira vez? Primeira vez. Aqui, a jovem aqui, outra ali. Pessoal, por favor, traz aí. Vocês ficam com a mão levantada, vocês vão receber um presente. Aqui, quando vem a primeira vez, recebe presente. Um presente e um abraço, tá bom? E um abraço também. Tá bom? Tem a jovem aqui. Isso, vem aqui, Esther. Isso, dá um abraço nela aí. O casalzinho ali, mais o outra senhora ali, ó lá de azul, tá com a mão levantada, Esther, aí, leva lá, Esther, dá um abraço nela, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, vocês estão na casa do Pai, e na casa do Pai nós não sentimos à vontade, sim ou não? Não é verdade? Então, glória a Deus. Entregaram os presentinhos aí? Entrega o presentinho aí para elas, lembrancinha, tá? Tem faltando ali para ali, ó. Isso. Do outro lado, pega aí, entrega lá, isso, entrega lá. Glória a Deus. Amém. Vamos para os nossos lares abençoados em nome de Jesus. Tem recado ainda aí no telão? Vamos lá, morada dia 25, esse recado aí está longe, hein? Não, é sábado, né? É sábado, dia 25. Acabou, já vamos chegar no meio do ano, já, hein? 25 tem morada aí, 19h30. Amém? Morada é o culto dos jovens, mas não é só para o jovem, é para toda a igreja, tá? É que o nome é morada porque vocês vêm aqui e ficam morando aqui. Tem mais alguma coisa? Não? Podemos ir embora? Feche seus olhos nessa hora, por 2 minutinhos, não peça nada. Só agradeça. Diga obrigado, Senhor, por eu poder estar na tua casa nesta noite. Obrigado, Senhor, pelos louvores que nós louvamos a Ti neste lugar. Obrigado, ó Pai, pelo momento de oração, Senhor, aonde podemos levar a Ti as nossas petições, os nossos agradecimentos. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela palavra que nos confrontou nesta noite. Ó Pai, que nós precisamos realmente a cada dia mais ser sincero para contigo. Entendendo, ó Pai, que o Senhor anda conosco 24 horas. E tudo que fazemos o Senhor sabe. Obrigado, ó Pai. Obrigado, Senhor, por cada uma destas famílias aqui representadas. Obrigado, Senhor, por cada vida que entrou neste aprisco, nesta noite. Que o Senhor do alto céus, ó Pai, venha derramar, Senhor, do Teu Shekinah, da Tua unção e do Teu bálsamo, ó Pai, sobre cada uma destas famílias. Abençoa a Jaque, o Marcelo, toda a sua família, ó Pai, que as Tuas potentes mãos, ó Pai, estejam sobre a vida deles e que ela continue, Senhor, a cada dia mais, ó Pai, sendo esse instrumento usado por Ti, Senhor, para ministrar a Tua palavra. Pai, eu coloco em Tuas mãos nessa hora, a cada um, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós agora e para todos sempre. Todos diz? Amém. Guarda no seu coração a sua bênção. Pode aplaudir, aplaude aí, vai. Aplaude. Dá um abraço aí no seu irmão e fala que ele é importante para Deus. Isso, agora dá um abraço aí no seu irmão. Fala que ele é importante para Deus e para a sua vida. Deus abençoe.